Pronto, agora está tudo certo. Meus queridos, a página que nós vamos iniciar a nossa aula de hoje é a página de número 72, tá? 72. Ela fica antes da 73. Parece óbvio, mas é porque eu acho que a numeração, as pares não foram impressas. É isso mesmo ou só no meu? De todos, né? Então é por isso que a 72 fica antes da 73, tá bom? Então procure a 73, olha do lado esquerdo tem a 72. O segundo parágrafo aí, onde está escrito, voltando a Mateus 28 e 19, todos acharam essa leitura? Voltando a Mateus 28 e 19, vamos ver se entendemos melhor a ordem, ou seja, de fazer discípulos, né? A ordem é fazer discípulos, tá? Não meramente crentes ou convertidos discípulos, na acepção da palavra que o Senhor tinha dito. E tem discípulos, pessoas cujas vidas efetivamente giram em torno da causa e da vontade de Cristo, pessoas que vivem em função do reino, no duro, para valer mesmo, tá? O efeito estratégico que estão a fazer as nossas igrejas em geral, que estão a fazer as nossas igrejas em geral, o enfoque quase exclusivo é no evangelismo. Será que não? São perguntas de retórica, né? Estamos a fim de ganhar almas, de ver as pessoas convertidas, isso nas igrejas que ainda têm compromisso com a Bíblia. Certas outras não passam de clubes sociais e já estão nas mãos do inimigo. Nas igrejas tradicionais ou históricas, o novo convertido deve frequentar os cultos, participar da vida da igreja. Querendo ser bom mesmo, passa a ser dizimista. Já nas igrejas pentecostais ou renovadas, o novo convertido deve também procurar a segunda bênção, sendo batizado no Espírito. Aí chegou mesmo. Ou seja, a gente está avaliando aqui mais ou menos como é a proposta das pessoas que chegam na igreja, né? Nas igrejas históricas, batista, presbiteriana, metodista, congregacional. Então assim, você participa das atividades da igreja e contribuinte, ali para eles acham que é o suficiente para que a pessoa seja um bom crente, né? E nas igrejas pentecostais, então a ênfase, você deve buscar o Espírito Santo, você tem que buscar os dons espirituais, principalmente o falar em línguas, e acha que isso também, quando a pessoa alcança essas coisas, ao olhar dessas igrejas, isso é suficiente. Mas é isso que a Bíblia ensina, é isso que Jesus disse, e é a partir daqui que a gente quer nortear essa aula de hoje, tá bom? Mas quem está fazendo discípulos no sentido que Jesus mandou? Qual será o resultado prático desse enfoque nosso? É exatamente aquele quadro calamitoso que já comentamos, ou seja, nessas aulas passadas, né? Onde a gente já percebeu uma série de comportamentos, uma série de propostas, na verdade, de igrejas evangélicas, que elas são propostas deficientes, limitadas, religiosas, que não dão continuidade às pessoas que, de uma certa forma ou de outra, encontraram Cristo pela pregação, né? Então, eu disse que a pregação não é suficiente. A pregação é onde a gente anuncia a salvação. Então, esse anúncio da salvação, a pessoa ouve, então ela aceita, né? Com esse anúncio, com essa pregação da salvação, ou seja, Jesus é teu salvador, você é pecador, tudo bem. Mas aqui é o início das coisas, não é o fim das coisas. E aí o que é necessário agora, amados? Não basta só viver de pregação em pregação. Mesmo porque, infelizmente, as nossas pregações, olhe para cá, por gentileza, olhe para mim, olha aqui, ó, aleluia. Paz, Beth, tudo bem? Benção, trazendo a família toda para a igreja. E aí, Pedrinho, benção pura? Meu Deus, nem lembra mais de mim, menino. Então, o que acontece? A pregação, ela não é suficiente, amados, para instruir discípulos. Porque as nossas mensagens, elas, na maioria, estou falando aqui quase que uma regra, ela não tem cunho instrutivo. É uma mensagem imediatista, serve para aquele momento, né? Para uma pessoa que está passando por dificuldades, momentaneamente ela é aliviada por uma mensagem e tem cunho emocional. Eu estou errando muito ou é assim mesmo, amados? Vocês podem concordar comigo ou não? Você também fala, não, André, na minha igreja não é assim não. Primordial de uma pessoa ser discipulada, professor, seria assim que ela aceitasse Jesus?
Porque no caso hoje, a sua igreja está usando de uma estratégia, o discipulado, para a pessoa se livrar na igreja. Aí vocês estão usando uma técnica de discipulado para fazer todo o conhecimento sobre a igreja, né? Eu falei sobre isso, não, né? Falou. Na aula? Não, acho que foi contigo só, não foi? Não, foi na aula. Na aula eu falei? Então tá bom, ótimo. Então, vocês hoje estão, de repente, discipulando usando uma técnica para a pessoa se tornar membro, certo? Na verdade, a gente não considera isso, Luísa, como o discipulado, e sim como uma porta de entrada para a pessoa se integrar na igreja e a partir daí, então, ela ser discipulada. Entendeu? Ah, tá. Então, Seria um discipulado. não, nós não consideramos que 10 aulas, 10 semanas, uma apostila, isso é o discipulado. O discipulado é para a vida toda. O discipulado é o objetivo de levar cada cristão à maturidade, que ele seja uma pessoa madura em Cristo e que a partir daí também ela discipule outras pessoas. Nossa, professor, mas isso leva tempo. Sim, Então, exato. é uma coisa que ninguém tem tempo. Então, mas... Que é uma coisa, eu creio que é uma coisa assim, tão fechada, tão que ninguém, como você falou, parece que é uma coisa que ninguém vive, que ninguém faz, né? Daí está um dos problemas que nós enfrentamos hoje, é que as pessoas acham que a vida, ela tem que acontecer tudo rápido, esqueceram dos processos da vida. A vida é constituída de processos, seja a vida biológica, seja a vida espiritual, seja em qualquer âmbito da vida, existe processo. Hoje a gente sabe, você faz aí 3 meses, você tem um ensino médio. A pessoa casa, acha que em 1 ano vai ter um matrimônio perfeito. A pessoa, ela chega na igreja e acha, e tem um chamado ministerial, acha que do dia para a noite vai ser um obreiro. A pessoa, ela começa a fazer alguma coisa e acha que a curto prazo ela vai ter tudo resolvido. A vida, ela é constituída de processos. Esses processos, via de regra, são longos, exige muito esforço, dedicação, investimento em tudo na vida. O problema é esse. A nossa geração é imediatista, é o fast food, né? É a comida rápida, é o sucesso rápido, são as conquistas rápidas. Então, assim, tudo é para agora. Nunca foi assim. Fala, André, mas a gente não vive em outro tempo? Tudo bem, os tempos mudaram, nós vivemos com esse estilo de vida, porém a Bíblia, ela não muda, a alma do homem tem as mesmas carências, demanda. Então, assim, veio tecnologia, veio esse estilo de vida, mas e aí? Isso é prejudicial ou é benéfico para o homem? Claro que é prejudicial, amados, porque a vida não é assim. A Bíblia, ela não muda, ela foi escrita para a necessidade da alma do homem, que é a mesma lá de Adão. Então, o que nós temos hoje do Adão lá que pecou e nós do século 21? Se tratando da necessidade da existência humana, absolutamente nenhuma diferença. A alma do homem precisa das mesmas coisas. Das mesmas coisas. É por isso que a Bíblia, inclusive, é atual, que ela atinge o Adão lá, né, que pecou, e ela serve para nós hoje, o homem do século 21. Porque é com a alma que a gente está lidando. Tá certo? Não é com as estruturas sociais. Então é fato, amado, todas as vezes que nós vivemos uma vida inadequada e aí queremos colocar esse estilo de vida que se vive para dentro da igreja, ou seja, para o convívio dos discípulos de Cristo, é claro que a gente vai ter as mesmas dificuldades, né? Ou melhor, a gente vai estar trazendo para a nossa proposta de igreja a proposta da vivência da sociedade sem Deus, onde os valores, onde aquilo que importa, os princípios, eles são trazidos de lá para cá, que devia ser o contrário, não é? Então, se a pessoa ela aceitou a Cristo, agora ela vive uma nova vida. Que vida é essa? É a vida em Cristo. E como Cristo ensinou como se deve viver? Aí a gente vai reaprender tudo isso. Aí a gente vai moldar a nossa vida segundo a Bíblia Sagrada. Porque o texto de Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos vivos, né, como sacrifício santo, agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, na verdade, amados, nós somos moldados segundo a palavra de Deus. E aí não tem jeito. O mundo sempre vai viver de uma maneira diferente da proposta de Cristo.
Tem um livro muito interessante chamado O Reino de Cabeça para Baixo, que é justamente o que Jesus propõe. É tudo invertido, aquilo que os homens, que a sociedade sempre propôs em todos os tempos. Não tem novidade nenhuma, amados. O diabo, o homem no pecado, essa sociedade sem Deus não tem nada novo para apresentar. São as mesmas coisas. Sabe o que o homem buscava depois do pecado? Buscava fama, poder e riqueza. O que o ser humano busca hoje, depois de milhares de anos? O que mudou? Então é a mesma coisa, só tem lá na nossa terra, diz um casco diferente, um vasilhame diferente, né? Só tem um rótulo diferente, mas o conteúdo é o mesmo, a proposta é a mesma. Se a gente pega a proposta que Satanás fez para o Adão, para o casal, lá no Éden, é exatamente a mesma proposta que ele fez para Jesus no deserto, que é a mesma advertência que João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 14, 15 e 16, eu até espero que vocês possam estar abrindo para a gente comparar. É a mesma, amados, é a mesma. Então assim, quando a gente aceita Cristo, existe uma nova proposta de viver. Como que se vive? É do jeito que Jesus disse que tinha que viver. Aí é preciso se reaprender. João 2? 1 João, né? Não é Evangelho, é a carta. Lá no finalzinho, Val. 1 João capítulo 2, verso 14 e 15, alguma coisa assim. Pode ler, minha amada, por favor. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso. Você leu o 14 só? E o 15? Eu acho que é o 16 também, então, né? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, Isso. Exato, pode continuar. a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Isso. Vamos para Gênesis capítulo 3, versículo de número 6. Olha só que coisa interessante. Gênesis capítulo 3, versículo de número 6. Olha que coisa curiosa, amados, na comparação. E vendo a mulher, desejo do quê? Dos olhos, né? Concupiscência dos olhos. Que aquela árvore era boa para comer. Desejo, concupiscência da carne. E agradável aos olhos. Árvore desejável para dar entendimento. Soberba da vida. A proposta que foi feita por Satanás lá para o primeiro casal é a mesma que é feita para todos em todos os tempos. E aí a questão é, meus amados, se nós reconhecemos que Jesus é nosso Senhor, nós precisamos descobrir como Jesus quer que a gente viva em todos os aspectos da vida. Então, o que é o Evangelho? O que é ser discípulo de Cristo? É ser reensinado agora segundo os princípios e os valores que Jesus deixou através do Novo Testamento, pelos seus apóstolos e pelos seus profetas. É simples assim. Agora, o problema que nós enfrentamos é que as pessoas, elas querem servir a Deus, mas do seu jeito. Querem servir a Deus, mas com seus achismos. Querem servir a Deus, mas dizendo, não Senhor, não Senhor, não Senhor, não Senhor. Não tem como, amados. Se nós somos servos de Deus, se nós somos discípulos de Cristo, nós seguimos os seus passos. Nós imitamos a forma de Jesus viver, a maneira, o estilo, os valores e os princípios que Jesus abraçou na sua vida. Ou nós imitamos a Cristo, ou nós não somos salvos. Ou nós imitamos a Cristo, ou nós não somos discípulos dele. É simples assim. É simples, é um negócio assim básico. Ou a gente aceita a palavra de Cristo dizendo assim, ó, você tem que viver assim assado, ou a gente vai ser um religioso, que infelizmente é o que tem demais no nosso país, né? Tem muita gente religiosa, muita gente que manja de religião, mas poucas pessoas que vivem, entendem, experimentaram o Evangelho na vida deles. Porque quem experimenta o Evangelho, ele vive de uma maneira, eu estou falando, não é que é alienado, que vai viver dentro de igreja, viver orando, viver jejuando, senão se torna um monge, né? Como foram os primeiros cristãos nos primeiros séculos da igreja, se tornaram monges.
Os monges eram cristãos que entenderam que eles, se vivessem aqui nesse mundo, ia se corromper, ia se contaminar, então vai para os montes, lá jejuando, orando e lendo Bíblia. E não é assim, amados. Nós somos convidados a continuar vivendo nessa realidade, mas transformando essa realidade a partir de uma natureza que agora nós recebemos, que é a natureza de Cristo, que é a nova natureza, que agora vive pautado pelos ensinos de Cristo. Então o que eu dou valor hoje? Aquilo que Jesus disse que eu tenho que dar valor. E é o que eu quero falar com vocês na aula de hoje. O que a gente deve dar valor? Aquilo que vai permanecer para a vida eterna. Tudo o que não permanece para a vida eterna não é digno do nosso esforço, do nosso empenho, da nossa vida. O que o mundo busca aí, amados? Busca... Quem é uma pessoa de sucesso? Vamos dar a pergunta. Quem é uma pessoa de sucesso? Uma pessoa que ela só experimenta alegria na vida, não é? O máximo de tristeza ela evitando, essa é melhor. Essa pessoa possui bens materiais, ela é medida pelo que ela tem, pelo que ela possui. E Jesus disse lá em Lucas 12:15 que a vida de qualquer pessoa não consiste nos bens do que ela possui. Olha só, o que é medido uma pessoa de sucesso? Uma pessoa que tem ascensão profissional, que tem status social. Mas é isso que a Bíblia diz. Quem é uma pessoa feliz na ótica de Jesus? Quem é uma pessoa bem-aventurada na ótica de Jesus? Que chora, que é perseguido, que é misericordioso, que é manso, que sofre por causa da injustiça. Por estas coisas a gente deve se alegrar. Se pelo nome de Cristo nós sofremos tudo isso, amados, alguém pode ajudar o céu de Deus lá? Então a gente percebe que o que nós cristãos estamos buscando não é diferente daquelas pessoas que não conhecem o Evangelho e estão buscando na vida. A gente percebe que o Evangelho, a religião, ela propõe o quê? Que você mude de comportamento, não é? Comportamento, que você mude de valores e que você mude de sentimentos. Então a pessoa assim, ela tomava cachaça, aceitou Jesus, não toma mais, não vai mais para o bar, vai para a igreja. Ela vivia uma vida assim, totalmente desregrada. Não, agora é a pessoa que, né, colocou em ordem a sua vida, tudo mais. Então, o que falta para essa pessoa? Falta ela viver uma vida agora que glorifique a Deus. Não é só não viver pecando, não é só deixar de fazer o errado, porque se eu deixo de fazer errado e não faço o certo, eu estou pecando por não fazer o certo. Entenderam? Então a gente peca por duas vias, por comissão e por omissão. O que é pecar por comissão? É fazer o que não se deve fazer. O que é pecar por omissão? Deixar de fazer o que se deve fazer. É o que a Bíblia diz em Tiago 4,17. Confiram aí, por favor. Acho que é 4,17. Quem sabe, pois, fazer o bem e não faz, comete pecado. Não é só deixar de pecar, é odiar o pecado. Não é só deixar de fazer as coisas ruins, é fazer a coisa boa. Não é só o ladrão deixar de roubar, é agora trabalhar para que tenha dinheiro para ajudar aquele que não tem. Aí é conversão. A pessoa, o cara que vivia roubando dos outros, agora trabalha para dar para os outros? Aí é crente, né não? É isso mesmo, Tiago 4,17, aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado? Então, para a gente tentar voltar aqui na questão do discipulado. Essas pessoas que aceitam o Evangelho, a grande maioria, adultos ou jovens, mas que tiveram uma tradição religiosa, herdada dos pais, ou tem alguma impressão de quem é Deus, né? Então, olha só, elas vieram então com um monte de crença, um monte de entendimento de quem era Deus. Tudo bem. O que é preciso ser feito agora? Ensinar essa pessoa o que de fato a Bíblia diz a respeito de Deus, não que as religiões, porque nós, amados, de Deus entendemos muito pouco. Porque de Deus nós entendemos aquilo que os nossos pais nos falaram, aquilo que as nossas igrejas nos ensinaram, e o problema das igrejas ensinarem é que grande parte das igrejas que ensinam a partir de uma tradição religiosa dela. É ou não é? É uma doutrina. E ele limita, a gente chama de uma dogmática, é um dogma. Dogma é uma coisa, doutrina bíblica é outra.
Na verdade, há uma limitação muito grande do que é evangelho, porque é segundo a ótica de uma tradição religiosa. E evangelho, amado, não tem amarras, não tem rédea, não é? Quem vive mais parecido com Cristo tem grande dificuldade de viver aí em algumas igrejas, ou muitas igrejas. Sabe por quê? Porque se você não fizer exatamente e não viver naquele quadrado, você é tido como rebelde, né? Se você questiona, é muito complicado. Eu não estou falando de desrespeitar a liderança, não é isso. Eu estou dizendo que evangelho é a proposta de que agora nós, todos juntos, e possamos ajudar um ao outro a nos aproximarmos mais de Deus. E o que é necessário para que isso aconteça? Que nós possamos ser ensinados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, amados, o problema dos crentes é que o Espírito Santo, ele não se limita a fulano ou ciclano para ensinar a respeito de Deus. É que é o grande problema, né? De vez em quando Deus pega assim uma criança e nos ensina uns negócios que a gente fala, meu Pai eterno. Mas a nossa soberba não ouve. A gente não aceita. Quanto mais velho de crente é pior. Quanto mais função e cargos na igreja que se adquire, vai se acumulando, pior ainda. Então, raça ruim para ensinar: pastor, pregador e professor de teologia. Pense num povo difícil, amados. O Espírito Santo encontra resistência, que é gente que não se dobra à voz do Espírito Santo. Nós todos somos discipulados o resto da vida por Deus, tá certo? Por Deus. Aquele que acredita, um dia eu ouvi de um professor de teologia, por isso que eu digo, professor de teologia é raça ruim de ensinar. Ele disse para mim: eu sou assim no mudo. Pensei comigo, é absoluto, deve ser a quarta pessoa da Trindade. Sou assim no mudo. Por um lado, é claro que a gente não vai ser como um camaleão e tem coisas da Bíblia que a gente não pode abrir mão. Fato, né? Claro, tem doutrina que não é isso aqui, que a gente não muda. Mas será, amados, que tudo que nós sabemos de Deus, de Evangelho, da Bíblia, tudo é absoluto, é perfeito? A gente não precisa ser mais discipulado? Reensinado? Acho que precisa. Lógico que sim. Todo tempo. Claro que sim. Você precisa. Então por que? Claro. Então por que há uma indisposição tão grande de ser instruído na igreja? Por que quando a gente fala de seminário, de teologia, de culto de ensino, de escola bíblica, tudo que é voltado a um cunho instrutivo, uma mensagem, um seminário, uma palestra para casais, alguma coisa assim que envolva redirecionamento, instrução, por que isso é resistido? Agora, por que o oba-oba, a festa, aquilo que é fútil, que é banal, que é inútil, que não vai mudar a vida de ninguém, isso assim, amados, é uma disposição enorme. Por que se tem tanto engajamento em entretenimento na igreja? Por quê? Não tem alguma coisa errada nesse negócio? Claro que tem, amados. Claro que tem. Hã? Não é inimigo, não. O problema também está aí. Não, é os dois, né? É a gente e o inimigo. Não, é a falta de uma conversão genuína. O diabo passa longe por algumas questões que nós colocamos, porque a gente é assim também, né? Porque é fácil. Tudo é o cão, é o Satanás, é o diabo, é o inimigo, né? Então não é ele coisa nenhuma, mano. Enquanto nós não admitirmos a falha do nosso caráter, enquanto nós não admitirmos a nossa negligência, o nosso descompromisso, então nunca seremos tratados por Deus, porque quando a gente transfere a responsabilidade para outro, a gente nunca assume as nossas responsabilidades. O texto aqui do livro vai falar sobre, aqui no parágrafo que a gente vai ler agora, né? Na página 72, irmãos que não acompanharam desde o começo, no terceiro parágrafo: mas quem está fazendo discípulos no sentido de que Jesus mandou, que é onde eu parei. Estão acompanhando aí? Professor, mas quando a gente faz algum evento na igreja, você vê a disposição do próprio povo quando você faz uma reunião de oração. Sim, também. Ô Ângela, o problema é mais grave porque isso vem lá de trás. Isso vem lá desde o momento que a pessoa ela vem para a igreja, ela entende que o Evangelho é a mensagem da salvação, e aqui é o que a gente está discutindo desde a primeira aula, a necessidade de você pegar esse novo convertido e agora levá-lo à maturidade, ensiná-lo, é a criancinha. Então, na verdade, a gente quer remediar um monte de coisa, e aí é complicado o leite derramado para a gente fazer alguma coisa, é muito mais trabalhoso. É trabalhoso, mas se a pessoa não se interessar, pior, assim, duas coisas: 100% de
Olha só, Cláudia, é isso que eu estou tentando. É o que você está falando de discípulos, discipular, de sentar, Isso. Foi, esse aqui novinho, vamos sentar, vamos ali. Não, é verdade, tentar. Que nem eu, Claro. hoje, eu falo por mim mesmo. Há anos eu aceitei Jesus. E hoje que depois de umas aulinhas que você acabou com a minha raça, eu estou aprendendo um pouquinho. Eu não, longe de mim. Eu falo que não. Veja bem, é justamente isso que a gente está falando. É justamente isso que a gente está falando. E a gente não tem, amado, a receita para a solução das coisas, não é isso. Eu não proponho isso em aula nenhuma minha. Jamais, eu não tenho essa soberba de achar que a gente vai resolver tudo. Agora, o que eu percebo é que quando a gente volta para aquilo que a Bíblia ensina, a tendência das coisas darem certo segundo a ótica de Deus é muito grande. Então, qual é a nossa fala aqui? Olha, parece que tem alguma coisa errada na nossa forma de viver evangelho. Opa, aceitamos isso? Concordamos nisso? Tudo bem. Qual é a forma correta então? Aí a gente está discutindo. É você discipular o novo convertido, discipular aquele que quer aprender. Então assim, irmãos, qual é o problema repito, os crentes velhos, ou seja, está muito tempo na igreja, é complicado você querer ensinar. Esses irmãos que já adquirem as suas funções ministeriais, é muito difícil de você ensinar, porque é preciso ter um coração ensinável. Nem Deus ensina ninguém se essa pessoa não está disposta a aprender. Eu que não sou doido de também me intrometer nisso. Se nem Deus acha lugar no coração, quanto menos eu. Então quem que eu ensino? Quem quer aprender. Quem que a gente discipula? Aquele que aceita o discipulado. É simples assim. É simples assim. Então qual que é a recomendação? Qual que é a sugestão nossa aqui? É que a gente, a partir das oportunidades que a gente tenha, nas pessoas que a gente evangeliza, nas pessoas que a gente encontra esse espaço para ensinar, vamos ensinar, amados. Vamos fazer isso. É simples assim, né? Porque de fato, um rapaz me perguntou hoje: André, o negócio aí tá, porque a gente vai ouvindo da boca dos irmãos que, irmãos, não é privilégio nosso nas nossas igrejas que os negócios estão fora do lugar. O negócio está bagunçado. E ele se lamentando hoje, né, o cidadão lá, eu falei, o negócio é o seguinte, o que acontece com esse povo? Que ele falou assim, que o povo tá ruim e tal, o povo lá que ele estava falando, né, a convivência dele lá. Eu falei, primeiro, por que não ouve a palavra de Deus? É simples, não é de Deus, amados. O que a Bíblia diz? Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Não é isso? É a verdade nua e crua. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus não ouve a palavra de Deus. O problema é que a gente confunde religiosos com o povo de Deus. O problema é que nem todo que é de Israel é israelita. O problema é que nem todo mundo que está na igreja é salvo. O problema é que nem todo mundo que prega a palavra de Deus teve um encontro com Deus. O problema é que nem todo mundo que parece é. É simples assim, a Bíblia mostra isso. O problema é que o joio se parece com trigo. E nem tem muitas vezes como a gente separar nem distinguir isso. Isso vai ser feito na consumação dos séculos, pelo próprio Deus. A pergunta é: quem sou eu nessa história? Porque o nosso interesse maior aqui, irmão, não é ficar aprendendo aqui para falar fulano está errado, ciclano está errado, pastor está desviado, igreja está ruim. Não. Se nós estamos aqui, a pergunta é: Senhor, o que compete a mim isso? O que cabe a mim isso que a gente está discutindo aqui? Aqui é o maior interesse, saber a vontade de Deus para a minha vida. A partir de Deus trabalhar na minha vida, naturalmente, pela influência que eu vou exercer na vida dos outros, é que Deus trabalha na vida dos outros. Porque se a gente quer corrigir os outros, irmãos, aí é complicado. A gente não consegue nem a gente depende de Deus, da graça de Deus. Então, por que eu estudo Bíblia? Para dar aula para vocês? Claro que não. Para que eu estudo a Bíblia? Para pregar quando eu sou convidado? Claro que não. Para que eu estudo Bíblia? Para evangelizar? Claro que não. Para que eu estudo Bíblia? Para aconselhar alguém que está com dificuldade? Claro que não. Eu estudo as Escrituras Sagradas porque eu tenho desejo na minha alma de saber a vontade para a minha vida. A partir disso, vão desembocando e desenrolando tudo isso aí que eu falei para vocês. Entendeu? Então a questão é, o interesse maior de Deus somos nós que estamos ouvindo aqui. Nisso, e a gente vivendo o Evangelho, porque se nós tivermos essas poucas pessoas, esses grupos pequenos que vão entender a vontade de Deus, amado,
Aí a Ângela falou, nossa, vai demorar demais. E Deus não está preocupado com resultado rápido? Deus nunca esteve preocupado com resultado rápido, senão não tinha despachado aqueles 7 mil, foi da capítulo 6 lá de João, que ele multiplicou os pães, os peixes e tal, 5 ou 7 mil, um negócio assim, não foi? É que teve 2 lá, me fugiu da mente agora. E aí aquele povo todo, Jesus deu um discurso duro, ele falou assim, vocês estão me seguindo porque eu multiplico o pão para vocês. O que vocês querem de mim é o que eu posso fazer em benefício de vocês. Vocês não querem me seguir pelo entendimento de quem eu sou. Vocês querem o pão, vocês querem a cura, vocês querem a prosperidade, vocês querem a bênção, vocês querem o alívio da dificuldade de vocês. Irmão, depois daquele discurso, todos foram embora. Fica quem? 12. E Jesus diz o quê? Se vocês quiserem, pode ir também. Ou não foi isso? Você acha que Jesus está preocupado, amados, com multidão que o segue, sem entender quem ele é? Claro que não. Quem está preocupado com isso somos nós. Professor que quer ver o número cheio na classe, pastor que não quer ver a igreja vazia, e aí vem de qualquer jeito, e vamos ficar aqui, não vamos perder nenhum, e a gente não perde nenhum. Só que Jesus não ganhou nenhum daqueles que a gente não quer perder. E aí, amados, só tem conversão verdadeira a partir de um discipulado pelas Escrituras Sagradas, porque agora tem que reaprender tudo de novo. A maioria de nós aceitou Jesus, ou boa parte de nós adulto, e aí vem com um monte de vício religioso, achando que Deus é assim, assado, porque a minha religião nos ensinou assim, porque os nossos pais nos ensinaram assim. Aí o que a gente tem que fazer agora? Se dobrar diante de Deus, dizer, Senhor, como é que a gente vive agora? Não é? E como que a gente aprende? Se fosse para pegar a criancinha, era fácil. Ensinar a criança é fácil. Você ensina ela aquilo que você quer colocar na cabeça dela, porque a cabeça dela não tem parâmetros, não tem valores, não tem princípios estabelecidos. É ou não é? Agora vai ensinar um adulto, que coisa difícil. E a gente lida na igreja, na maioria dos casos, com o ensino de adulto, não é? Chamar de andragogia, não é pedagogia. Aí, nossa, que dificuldade, que luta. Mas, amados, é um ensino, é pelo ensino. Então esse parágrafo aqui, que nós estamos tentando ler, que diz assim, mas quem está fazendo discípulo no sentido de como Jesus mandou, qual será o resultado prático desse enfoque nosso? É exatamente aquele quadro calamitoso que nós já comentamos, que é tudo isso que a gente já viu nas aulas para cá. Meio mundo sem ouvir uma vez o Evangelho de Cristo. Um terço de etnia sequer tem porta-voz de Cristo ainda. Está falando da questão missionária. É claro, o enfoque de apenas ganhar almas enche as igrejas de crianças espirituais. Preste atenção aqui quem não leu o livro. Não tem nada a ver com a faixa etária de pessoas. Pois bem, e daí? Daí criança trabalha? Criança não trabalha, criança dá trabalho. Não tem a musiquinha? Então, amados irmãos, estamos diante de uma questão do tamanho do mundo, literalmente. Embora possa doer, precisamos avaliar objetiva e corajosamente esse assunto. Destino eterno do mundo. O destino eterno do mundo está em jogo. Então vamos lá. Menor abandonado não é negócio. Eu acho que eu vou resumir aqui a leitura desse parágrafo. Para quem não leu, né? Para quem leu já está tranquilo. Então, assim, o que o autor diz é o seguinte: um pai que gera filhos e abandona esses filhos, isso é um prejuízo enorme para a sociedade, não é? É um menor abandonado. Então é vantagem você ficar gerando filho, é negócio? Isso é correto? Isso é saudável? Não, porque você vai estar gerando filho e deixando ele assim, o mundo ensina, a rua ensina, e a gente sabe que ensina mesmo. Agora ensina o quê? Coisa boa? Ética? Moral? Altruísmo? Generosidade? Claro que não, amado. A questão é, as igrejas, a maioria estão preocupados em ganhar alma. Vamos ganhar alma, né? Vamos ganhar alma. Jesus tem pedra na coroa. Vamos ganhar alma. Então, queridos, ganhar alma e não discipulá-la é a mesma coisa de ter filho e não criá-lo, e não educá-lo, e não ensiná-lo. É a mesma coisa. É um menor abandonado. O que essa criança vai fazer no reino de Deus? Nada. Ela vai sofrer, ela vai dar escândalo, ela vai dar mau testemunho, ela vai ter uma impressão totalmente equivocada da vida, no caso da vida do Evangelho. Então a figura aqui cabe para o novo convertido, quando ele é ganho, entre aspas, para Cristo, ele não é discipulado. O que vai acontecer? Ele vai viver do jeito que ele entende que ele deve viver, nas relações matrimoniais, paterna e materna, na profissão. E a gente vê ou não vê crentes
sem ética nenhuma no trabalho, com um casamento desgraçado, uma convivência prejudicial, criando um filho da pior maneira possível, numa negligência enorme, não é? Reproduzindo nos filhos os pecados dele e não criando filhos do Senhor, porque entendem que os filhos são dele e os nossos filhos não são nossos. Vocês sabem disso, né? Não são nossos, irmão. A Bíblia diz que são do Senhor, herança de Deus. Então o que eu devo fazer com meu filho? Perguntar para Deus, que Deus quer esse menino, porque o pai desse menino não sou eu. Ué, José tinha clareza disso. Sabia que Jesus não era filho dele. É que a gente se engana achando que os nossos filhos são nossos. Porque se são nossos, a gente faz o que quer mesmo. Projeta nele as frustrações que a gente teve. Esse filho vai ser o que eu não fui. Não vai sofrer o que eu sofri. Como assim? O que eu sofri foi justamente a ferramenta que Deus usou para moldar o meu caráter e ser quem eu sou hoje. E fazer com que aquilo que eu sou hoje não é. Como que a gente quer privar as pessoas dos processos da vida? É natural que a gente não queira que os nossos filhos sofram, mas entenda o processo de Deus. Crie um caráter na criança. Descubra por quê, ou melhor dizendo, o para que essa criança nasceu no reino de Deus. O que Deus quer desse menino, dessa menina? Eu não tenho direito de fazer o que eu quero desse menino, dessa menina. Eu preciso orar como José orava, né? Quando ele orava com o menino Jesus assim, nos braços. Senhor, para onde nós vamos com o nosso filho? Você já orou assim com seu filho? Senhor, abençoa o nosso filho? Ou você fala assim, abençoa o meu filho? A minha filha? Tá vendo os equívocos que a gente vai? Porque a gente entende que agora a nossa vida em parte é de Deus e outra a gente administra. Mas o que a Bíblia diz? Nós falimos, quebramos espiritualmente e agora veio Jesus, podia escrever em nós sob nova direção, e agora quem conduz esse estabelecimento que quebrou, falido, é Ele, e agora é Ele que vai falar, agora tem que se viver assim. E aí, amados, a gente percebe que é feito demais isso. Olha o absurdo que a gente chega. A pessoa chega na igreja, ela então ela é chamada, o apelo que se faz, né? Porque é apelo, né? O apelo que se faz para aceitar Cristo, deu uma chance para Jesus, né? Ela começa um negócio meio estranho. Foi feito convite, muitas vezes sem uma mensagem que levou ela a entender que Jesus é Salvador e era pecador. De repente a pessoa foi ali por um monte de outras circunstâncias. Aí as pessoas falam assim, não, quem não vem pelo amor vem pela dor. Irmãos, quem não vem pelo amor não vem a Cristo. Ou eu sirvo a Cristo no entendimento quem Ele é e eu o amo, porque se eu venho apenas para Ele aliviar a minha dor, eu tenho um ídolo que vai me servir, não é? É simples assim. Então o que acontece? Essa pessoa vem para a igreja e tal, aceita Jesus, aquela coisa toda, passa num discipuladozinho, né? Batismo, você tem que se batizar, desce as águas, dá um banho nela lá, e aí ela canta, ela é disposta, põe para o diaconato, é disposta, né? Põe para o diaconato. Aí confundem-se disposição com o chamado ministerial, porque o que eu vejo de diácono, Durval, não é fácil, de que dá trabalho na igreja. Eu vejo igreja com 100 membros com 20 diáconos, tem mais diácono que crente na igreja. E aí o que acontece? Aí me chamam lá, André, vem dar uma palestra aqui para o diaconato, porque a gente está com problema com os diáconos. Aí lá vai eu desavisado para dar instrução para esse povo. Eu falei, meu Deus, mas chegou a ser diácono sem ser discipulado? Como que foi esse negócio? Aí vem a bucha para mim, quer que eu resolva em 4, 5 semanas aquilo que deveria ter feito lá na conversão. Porque como se chega a ser diácono sem ser discípulo, sem ser maduro? Porque a Bíblia diz que o diácono precisa ter as mesmas qualidades de um pastor. Ou não está escrito isso em 1 Timóteo capítulo 3? Eu não estou bravo hoje, tá, irmão? Eu estou vendo vocês me orando, eu não estou bravo, estou de boa, É porque, amados, nós estamos falando daquilo que a Bíblia ensina. Ou a gente aceita o que a Bíblia ensina, ou nós vamos viver uma qualidade de vida péssima, espiritualmente falando. Um evangelho que é sofrido, é manco, aleijado, cego, surdo, que não tem sentido nenhum. Ou a gente aceita que Jesus tem de fato
o ensino para as nossas vidas, ou a gente vai edificando as nossas igrejas, do jeito que a gente acha. Porque tem um bocado de gente chamando a igreja de sua, né? A minha igreja. Eu não vejo nem problema nisso, não tem problema. Ele pode edificar a igreja dele, Jesus está edificando a dele. Então não tem problema. Quer edificar a sua igreja? Edifique, Jesus está edificando a dele. Ele disse, a minha igreja eu edifico. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Agora o que tem de gente edificando a sua igreja, e Jesus disse, olha, quer vir a mim? Negue-se a si mesmo. Mas o que tem de gente dizendo, Senhor, eu vou te seguir, sem querer negar Jesus disse, não é bem assim. Não foi o que nós lemos na aula passada, Lucas capítulo 9, verso 23? Não, na verdade foi o capítulo 6, o verso 52 até o 57, é que nós lemos sim, esse Lucas 9, 23. Mas o outro texto que nós lemos foi o Lucas, eu acho que é 6:52 ou é 9:52 até o 57. Me ajudem aí. Ou é 6:52 ou 57, ou é 9:52 ou 57. Ou é capítulo 6 ou 9? Que foram 3 pessoas que foram... 9:23. Não, ou é versos 52 e 57, ou é do capítulo 6 ou do capítulo 9, irmãos. O Lucas. Os versículos eu tenho certeza que é do 52 ao 57. Eu só não sei se é do capítulo 9. Do 9, né, Yuri? Tá, então capítulo 9, verso 52 ao 57. Tem 3 pessoas aí. Uma Jesus chamou, não foi isso? Não sei se a sequência é exatamente essa. Uma Jesus chama, a pessoa dá uma desculpa. O outro diz, não, Senhor, eu vou te seguir. Jesus diz, calma aí, não é seguir desse jeito não. Tem isso e isso para me seguir. E o outro que Jesus chama também diz, não, eu vou após o Senhor, mas depois que eu fizer isso. São 3 ocasiões, não é? A questão é, amados, se quisermos seguir a Cristo, a gente precisa ouvir o que é necessário para segui-lo. E a gente viu, negar a si mesmo, tomar a cruz, e só após isso seguir a Cristo. Então, negar a si mesmo, nós já entendemos, eu acho, na aula passada, não é? Que é não fazer a nossa vontade, se essa vontade é contrária à vontade de Deus. E na grande maioria, as vontades que nós temos, ela é, irmãos, por natureza, contrária à vontade de Deus. Não é natural para eu perdoar ninguém que me ofende. Não é natural eu pegar aquilo que eu conquistei com o meu esforço, com os meus méritos, e repartir com pessoas que talvez não tiveram o mesmo engajamento do que eu. Não é natural para mim ser bondoso com ninguém. Vocês acham que eu sou bom? Olha para minha cara. Vocês acham que eu sou bom, André? Você acha que você é bom? Claro que não, pisa no calo. Ofende, né? Não concorda com você. E a gente vê que as redes sociais denunciaram aí. O Facebook denunciou. Não foi ou não foi? O Facebook foi uma revelação de Deus para mostrar como está a irmandade, a cristandade, a crentaiada, os pastores aí, discurso de ódio, não tem maturidade para viver com o contraditório, não consegue viver de uma maneira educada, gentil, com pessoas que têm... São os crentes, aqueles extremistas, né? Você sabe que tem no islamismo os xiitas, nós temos os chatos. Os crentes chatos, irmão. Os crentes que não toleram nenhuma divergência. É ou não é, Márcio? Qual é a característica da igreja evangélica no Brasil? Elas não se conversam, não dialogam, não se juntam. Aqui, Durval, sei lá quantos anos atrás, eu fui fazer um evangelismo aqui ó. Então eu peguei Boa Esperança, Jardim da Conquista, Vila Bela, Carrãozinho e outro bairro que eu não lembro. Foram 5 bairros aqui. Irmão, 40, 50 cartas para os pastores, trabalho evangelístico aqui na praça, caminhãozão, tal, aquela coisa toda. Quem veio? Um pastor. E a maioria deles me conheciam. Olha só. Sabe por que não vieram? Fato. Não vai promover o que é a igreja deles. Eles não estão na direção. Então, o que a gente percebe? A desunião de um povo, que é o contrário da evidência que Jesus disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos, que está escrito em João capítulo 13, verso 35, né? Ou é 34? Me ajudem aí, amados. João, Evangelho. Todo esse comportamento, esse pensamento, deriva de uma imaturidade. Imaturidade tal que não foi formada
lá no começo da conversão. Então, qual é o problema que nós estamos identificando aqui, amados? É o início das coisas. Porque para você corrigir aquilo que começou torto, que andou torto, amado, é um trabalho enorme. Enorme, você não tem noção de como é trabalhoso a gente pegar uma pessoa que já tem os seus absolutos, que já não é assim, eu aprendi assim, eu cresci assim, vai morrer assim, Gabriela. Onde que vai? Professor, Claro. mas se essa é uma verdade revelada por Deus, por que isso, depois de tantos anos, isso ainda fica oculto, né? Não é generalizando, porque hoje eu acredito assim, que há um crescimento bem maior do conhecimento em questão de estudar a Bíblia, melhorou muito. Sim, em relação mas a um tempo atrás. considerando que não foi uma melhora Significativa. Isso. Então, assim, se é uma verdade absoluta, por que isso não é revelado? E se essa é a verdade que Deus quer para nós, por que ainda continuamos assim, nessa religiosidade, como o Senhor já fala? Sempre foi assim, na verdade. Nos tempos de Jesus, Jesus já se deparou com essa realidade. Porque isso é uma tendência natural, né? Ou nós entendemos que nós precisamos de Deus diariamente, ou então a gente vai se perdendo sutilmente no meio do caminho, que é o que a história mostra isso. Toda a história desses 2000 anos de igreja, a história de Israel mostra isso. Agora, qual que é, na minha leitura, qual que é o principal motivo para que isso continue acontecendo? É justamente o desprezo da Bíblia Sagrada. Para mim, isso é óbvio. Então, as igrejas, principalmente as igrejas evangélicas pentecostais, elas desprezam o estudo bíblico. Isso, para mim, é a causa principal. Não é a única, mas daqui que deriva todas as outras, os outros problemas. Então, o que acontece? Isso aqui sempre esteve, esse ensinamento que eu estou passando para você, não é novidade, não estou ensinando nada novo. Está na Bíblia, faz muito tempo, inclusive. Jesus falou, os apóstolos falaram disso aqui que eu estou falando, faz muito tempo. Agora, qual que é o problema? É esse desprezo. Faz a leitura das igrejas, vai nos cultos, acompanha a vida dessas igrejas, da grande maioria das igrejas evangélicas, durante um mês, um ano. Acompanha, vê qual que é a proposta para a família. Vê se tem um ministério específico lá que cuida de casais, de família. Vê se tem lá pessoas preocupadas em como pensar a sua vida profissional para reverter toda essa mão de obra, recurso para o reino de Deus e missões. Vê qual que é a proposta de discipulado, de ensino bíblico mesmo lá nessas igrejas. Vocês vão se deparar com grande parte dessas igrejas que não tem essa proposta. E acontece o quê? Deus não tem nada a ver com isso. Isso é resultado do pecado nosso. Porque Deus já fez tudo o que devia ser feito. Agora existe uma parcela humana, uma responsabilidade humana. E aqui que está o grande problema. Mas qual é o problema disso? É o início, a ênfase minha é isso, é o início. Nós pecamos no início e para a gente corrigir o negócio no meio do caminho é muito complicado. Então, qual que é a minha sugestão? Que a gente, todas as vezes que tiver a oportunidade de iniciar isso na vida de alguém, a gente faz isso. Essa é a questão, não é? Só que assim, a gente está indo contra uma cultura, principalmente no nosso país, que aqui a gente tem uma cultura, principalmente nas igrejas evangélicas, de que a própria razão, o estudo, isso não é benéfico para a vida espiritual. É um fato que a gente tem, né? Fazer teologia se esfria, não é? Desvia, se esfria, que é para mim um negócio absurdo. Como que eu estudo a palavra de Deus, aquilo que é de Deus, e eu vou me desviar? Estranho. A palavra de Deus não apaga fogo, apaga fogo estranho. Aqui que está a questão. A palavra de Deus só nos dá critério para que a gente discirna o que é de Deus e o que não é de Deus. E aquilo que não é de Deus e nós discernimos, não há motivo para que eu aceite aquilo, não é? Agora o que acontece, amados? Qual que é? Eu pedi algum texto? Não. João 13:35, né? Não, só para a gente voltar e eu não sei nem, irmã, se eu respondi, se eu... Sim. A questão, sim. Pode ler, Annalise, por favor. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos,
Sim. Se tiveres amor uns pelos outros. Olha só, qual que é o crivo, qual que é a marca, qual que é a evidência, o que Jesus deixou para as pessoas distinguirem se nós somos ou não somos discípulos dele? Não foi, só para a gente comparar com o que a gente vê por aí, não foi a capacidade de uma igreja de realizar curas, milagres, não foi a capacidade de que eu pudesse ser próspero na vida, não foi a minha capacidade de fazer com que cresça a igreja, não é meu poder de evangelização, de ensino, nada disso. A evidência de que nós somos discípulos de Cristo é se existe amor entre nós, né? Existe amor entre nós. E o que tem entre nós, amados? Eu estou falando nas igrejas, no povo de Deus. Nem na igreja local às vezes a gente consegue fomentar isso, né? A união, a comunhão, aqueles irmãos que pecam, caem, a igreja abraça, né? Vamos restaurar essa vida, vamos rediscipular, porque disciplina, na ótica bíblica, é levar de novo ao discipulado. A palavra disciplina, ou melhor, a palavra é isso mesmo. A palavra disciplina vem de discipulado. Então, disciplina na Bíblia é redirecionar o discípulo. Não é punir o discípulo, é corrigir o discípulo. Agora, disciplina para nós é sinônimo de punição, né? Exclusão, afastamento, como se isso inclusive fosse resolver alguma coisa. Não. A gente, não quero nem entrar outra, senão eu vou. Depois eu entro em outros méritos aqui e tal, de comportamentos. Eu só quero trazer os nossos comportamentos e comparar se de fato a Bíblia ensina isso. Mas não vou nem entrar nesse mérito agora não. Então a questão assim, do amor. Essa igreja que ela é terapêutica, que faz bem. Essa igreja que... igreja sempre no coletivo, né? Mas é claro que a responsabilidade é individual. Essa igreja que é mais canal de Deus para abençoar pessoas do que canal do diabo para ferir pessoas. Porque olha, irmão, se tem uma coisa que fere, se tem uma coisa que é difícil de Deus restaurar, é uma pessoa ferida pela religião. Vai evangelizar um desviado. Vai evangelizar uma pessoa que ela viveu na igreja muitos anos. Difícil, né? Porque a ferramenta mais eficaz do diabo é religião. E a Bíblia diz que é mais difícil. É mais fácil, aliás, você conquistar uma cidade murada, uma fortaleza, do que um irmão ofendido. Não é? Porque no momento da dificuldade, aí que a gente vê a maturidade dos cristãos, de uma igreja. Como lidar com essa pessoa. Como resgatar essa pessoa. Eu não estou falando para compactuar com o pecado, não tem nada a ver, amados. Eu estou falando para demonstrar o amor de Cristo nessas situações. E a gente vê, por exemplo, igrejas que são constituídas de conjuntos, é mais o cão junto. É ou não é, amados? Vocês sabem do que eu estou dizendo. Ou eu estou errando muito na fala? Quando vai para essas festividades, que é briga, discussão, porque a cor da cortina, a roupa que usa, o hino, quem prega. Amados, que futilidade, vocês acham que Jesus morreu por essas coisas? Vocês acham que isso é vida de maturidade cristã? Isso não é coisa de criança, de birra, de virar a cara para o outro? Isso não é coisa de criança, mano. São criancinhas na fé. Aí Paulo diz assim, eu não posso falar com vocês como gente espiritual, vocês são carnais, meninos em Cristo, porque havendo entre vós dissensão, contenda, partidarismo, vocês não andam segundo os homens? Paulo está falando para uma igreja que era fogo puro. Eu já falei isso para vocês, não foi? Em outra ocasião ou não? Foi? Então olha só, mas a gente percebe que não tem nada a ver com o evangelho, são meninos, gente que não foi ensinado o comportamento cristão. Eu acredito que um grande termômetro para a gente avaliar se uma pessoa é madura ou não é a capacidade dela resolver conflitos. Eu acho que isso é um bom parâmetro, né? E o que tem de gente menino, um cara virado um para o outro, que não olha para o outro, não consegue resolver. É por isso que tem um monte de matrimônio aí que não se sustenta nem no primeiro ano, porque uma coisa era namorar e brigar com a menina. O menino vai cada um para sua casa, não é? 2, 3 dias aparece com a cara lavada lá e depois que casa, irmão? Casa às vezes numa casa pequena, pouco cômodo. Com sono, né? Vai ficar olhando pro teto 24 horas, né? Então o que acontece? Trazendo isso para a convivência comunitária de fé, a gente percebe que
Por que se chega em uma comunidade de fé onde esse ambiente ele é tão nocivo? Porque não se pegou essas criancinhas e não foram levadas à maturidade através do ensino. Precisa ensinar, amados. Eu, quando aceitei a Cristo, aí comecei a namorar com hoje, que é minha esposa, pra mim era de boa. Eu falei, vou ter relação sexual com essa menina. Demorou pra já jogar um chaveco aqui, pá, tal. Eu vim do mundo, irmão, 21 anos, nesse mundão. Você pega um jovem aí de 15, 16 anos, senão você tem que se guardar pro casamento. Você tá chapado, tá louco, tá 13? Mas eu vim do mundo, 21 anos. Para mim era natural que eu ia começar a namorar com a menina, porque assim era a minha vivência no mundo, não é? E é natural para aqueles que não conhecem a Cristo. E aí o que acontece? Um irmão precisou me chamar, falou, não, amado, vem cá, ó, a Bíblia diz assim, assim, assado. Eu falei, o quê? Eu não posso ter relação sexual com a menina? Isso não pode. Eu fico louco. Para mim era um negócio assim, mas não é óbvio para nós cristãos? Não é óbvio, irmãos? Que deve se respeitar um ao outro até o casamento? É óbvio, é coisa clara. Mas para mim não era. O que eu estou querendo dizer com esse exemplo? É que a gente precisa ser reensinado quando se vem para o Evangelho, porque nós fomos ensinados de uma maneira errada pela religião, pelos pais e pela cultura. Só para perceber a necessidade que nós temos de ensino na igreja. Vamos para os nossos comerciais.